Meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala novamente é o pastor Fernando Rodrigues. Estamos aqui para dar seguimento ao nosso estudo da palavra, que é o projeto da leitura bíblica diária, um projeto da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Nós temos hoje a incumbência de interpretarmos aqui o capítulo de número 3 do livro do profeta Josué. Esse capítulo fala acerca da travessia do Rio Jordão. Só que aqui o povo de Deus já tinha passado por um período tão difícil, cerca de 40 anos de uma caminhada pelo meio de um deserto cheio de perigos, serpentes, escorpiões, o calor do dia, o frio da noite. Nós sabemos que o deserto ele é cheio de dificuldades por todas as partes. Então esse povo estava agora perto de entrar na terra prometida, às vésperas de realizar o grande sonho de possuir a tão desejada terra que manava leite e mel. Esse povo viveu por 430 anos de escravidão ao faraó do Egito. Então, agora, qual a situação que eles se encontram? Eles se encontram agora diante de uma grande dificuldade, um imenso problema, na verdade, que era exatamente atravessar o Rio Jordão. O Rio Jordão era um rio de dimensões assustadoras. Era um rio que media por volta de 200 quilômetros de extensão, chegava até 30 metros de profundidade, em alguns pontos até 30 metros de largura. Imagina isso. E isso era em tempo de seca, o que não é nesse caso, porque quando o povo de Deus fez a travessia do Rio Jordão, foi em tempo da cega. A cega significa colheita, então era tempo de chuva, tempos de densas chuvas naquela região. Então o Rio Jordão estava transbordando em todas as suas ribanceiras. Se você observar aqui no versículo de número 15 desse capítulo, a parte B fala que o Rio Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da colheita, o dia da cega. Então eu imagino aqui, queridos, que quando Josué olhava para o povo e via mulheres, criança de colo talvez ainda, idosos, gado e tanta bagagem, tudo isso para passar em um rio transbordando, meus amigos, realmente a situação parecia impossível, não é verdade? Os israelitas estavam diante de um grande desafio. Mas como o impossível é a especialidade do Senhor, Deus de Israel, o nosso Deus, e ele disse que levaria o seu povo à terra prometida, não seria um rio transbordante que iria atrapalhar seus planos, não é verdade? Então o versículo 1 diz o seguinte, diz que Josué se levantou de madrugada e partiram de Sitim e foram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. Observa que eles não foram chegando e entrando. Há estudos que dizem que a distância de Sitim até as margens do Rio Jordão é de cerca de 12 quilômetros. Então o povo andou muito para chegar às margens do Rio Jordão. Não dava para caminhar 12 quilômetros e chegar à beira do rio e ir logo atravessando, não é verdade? Afinal, estamos falando de uma nação inteira, um povo com todos os seus pertences, lembram? Ali eles pousaram então 3 dias, diz o versículo 2, Esses 3 dias, diante daquele rio transbordando, eu acredito que serviram para o povo se santificar e desenvolver ainda mais a sua fé. Imagina o barulho estrondoso das águas do rio, durante a noite, por exemplo, alguém estava ali, acordava e pensava, amanhã ou depois de amanhã eu tenho que passar esse rio, essas águas assustadoras. Haja fé, meus irmãos. Tudo é movido pela fé. Então a parada era dura para Israel. Porém, ao fim desses 3 dias, os príncipes do povo passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus,
e que os sacerdotes, levitas, a levam, parti-vos também do vosso lugar e seguia. Esta era a ordem, né? A ordem era específica, diziam os príncipes do povo, segui a arca do concerto do Senhor. Então a atenção deveria estar voltada para a movimentação da arca do concerto do Senhor, também conhecida como a arca da aliança. Essa arca, ela foi o objeto que Deus ordenou que Moisés fizesse para a representação sua e da sua aliança e da sua presença no meio do seu povo. Então essa arca, ela era a representação da presença de Deus e também ela era a aliança de Deus no meio do povo, ok? Com relação ao material e à forma com que essa arca foi construída e também as suas medidas, elas estão descritas no capítulo 25, do versículos 10 a 16 do livro de Êxodo. Se você quiser dar uma pausa aí e conferir essas medidas, fique à vontade. Nela também seria guardadas as tábuas do testemunho. Observe que as tábuas do testemunho que Deus deu a Moisés também era para estar guardado lá. Se você quiser conferir, está em Êxodo capítulo 25, versículo 16, também em Hebreus 9, versículo 4. E para transportar a arca, havia todo um ritual escolhido pelo próprio Deus. Não poderia ser levada por qualquer pessoa e nem poderia ser manuseada de qualquer jeito. Ela possuía argolas em suas laterais, onde se colocavam varas, varões, para se levantar a arca. Você pode conferir em Êxodo capítulo 25, versículo 12. E também ela só poderia ser transportada pelos sacerdotes levitas. O povo comum não podia se aproximar muito dela. Então, era só os sacerdotes levitas que poderiam transportar a arca. Observe o que diz o versículo 4, aqui do livro que estamos estudando, Josué. Versículo 4. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, o que significa um pouco mais de 900 metros, já que um côvado mede 45 centímetros e, em alguns casos, um pouco mais. De qualquer forma, era uma distância segura para que ninguém pudesse tocar na arca. Colocar a mão na arca poderia significar a morte. Se você quiser conferir essa veracidade aí, lê 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7, ok? 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7. Aqui em Josué, no capítulo 3, versículo 5, disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Era aquele ritual ali que o povo tinha que se santificar, porque Deus ia operar maravilha. Então esse versículo aqui, ele nos mostra que para Deus fazer maravilhas, operar seus milagres no meio do seu povo, é necessário o quê? Santificação. O milagre não poderia ser realizado onde havia pecados, impurezas e principalmente idolatria. Essa é uma verdade. Todas as vezes que o Senhor iria se manifestar ao seu povo, era dada essa ordem. A ordem para que o mesmo se santificasse, se purificasse. E se houvesse dentre o povo ídolos, imagens de esculturas, amuletos, toda espécie de idolatria, teriam que jogar tudo fora. Deus sempre abominou essas coisas. Se você quiser observar Deuteronômio capítulo 5, versículos 6 a 9, observe o que diz em Deuteronômio 5, de 6 a 9, como Deus não se agrada disso. Diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, e não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Então aqui nós podemos observar
que Deus havia ordenado o seu povo que não fizesse esse tipo de coisa, carregasse esse tipo de coisa entre o povo, que é a idolatria. Então, temos um exemplo clássico quando essas coisas, o quanto essas coisas atrapalham a vida do povo de Deus, se nós observarmos o exemplo de Acã. Vamos observar em Josué capítulo 7, versículo 13, quanto essas coisas atrapalham a vida do povo de Deus. Observe o que Deus disse a Josué por causa do pecado de Acã. Disse assim, levanta-te e santifica o povo, e diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, anátema há no meio de vós. Olha como Deus considera a idolatria, coisas consagradas aos deuses estranhos no meio do seu povo. Então, ele dizia que anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Então, enquanto não fosse tirado o que Deus considera como anátema, essas coisas, o povo não poderia vencer a batalha. Isso porque o povo estava perdendo a guerra quando o Senhor iria se manifestar ao seu povo. Então, até as suas vestes tinham que ser lavadas. Como Deus é puro, é santo, né? O próprio Deus dá essa ordem. Observem o que diz os versículos 10 e 11 do capítulo 19 do livro de Êxodo. Diz assim, também o Senhor disse a Moisés, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá diante dos seus olhos, dos olhos de todo o povo, sobre o monte Sinai. No versículo 6, Josué falou aos sacerdotes o seguinte, para que eles levantassem a arca do concerto e passassem diante do povo. Então levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando diante do povo. Com certeza, esse movimento, na verdade, foi um movimento muito lindo. Um dia muito importante para a história da nação de Israel. Então a nação de Israel, seguindo a arca, carregada pelos seus sacerdotes, rumo ao rio transbordante, você imagina que movimento especial ali. O rio estava correndo, o rio não estava parado. Então, no versículo 7, Deus disse a Josué, este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Aqui Deus repete as palavras e anima o seu servo Josué para esse momento especial. E o que é mais interessante, isso era necessário, já que todo aquele povo estava acostumado a ser conduzido por Moisés. O povo não tinha visto ainda Josué operar grandes milagres, então estava sob desconfiança ainda do povo, o profeta Josué. Provavelmente muitos ali não tinham certeza de que Josué fosse realmente o sucessor de Moisés. Era uma nação, Ou que Deus fizesse por suas mãos, como fez pelas mãos de Moisés. A presença de um novo líder, amigos, nunca foi assim facilmente recebida, com 100% de aprovação. Isso é em qualquer segmento. Então, no versículo de número 8, Deus fala a Josué que desse ordem aos israelitas para que, assim que chegassem à borda das águas, parassem no Jordão. Observa aqui, era a hora do povo ouvir a palavra de Deus, as palavras do Senhor. O povo não ia chegar ali e entrar, não. Eles tinham que ouvir os mandamentos do Senhor, ouvir as palavras do Senhor. Então ali seria trazido à memória do povo os grandes feitos, as grandes maravilhas e sinais que o Senhor havia realizado em seu meio. Então ali diz o seguinte, chegai-vos para cá, se você observar o versículo, você pode dar uma olhada aí no versículo, diz assim, chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. Disse mais a Josué,
Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de tudo lançará de diante de vós os cananeus, os heveus, os fariseus, os gigazeus, os amorreus, jebuseus, todo esse povo, né? Esses eram os povos adoradores de deuses pagãos que estavam ocupando a terra que pertencia a Israel. Essa terra de Canaã, a terra prometida, Deus havia prometido a Abraão e a sua descendência, né? Então, é o seguinte, se você quiser também observar isso aí, nós estamos falando, mas você pode conferir lá em Gênesis capítulo 12, versículo 7, onde Deus promete essas terras ao seu povo. Então a frase, nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, ela está contida no versículo 10. Servia o quê? Para que o povo de Deus compreendesse que o Senhor era o único Deus e Deus verdadeiro. Considerando então que os judeus viveram por mais de 400 anos no Egito, onde adoravam deuses, amuletos, imagens de escultura e todas aquelas coisas que nós falamos agora há pouco, que Deus abomina. Então, observe como o Senhor era incisivo ali ao dizer para Israel que ele era o único Deus. Observe o versículo 11, onde ele diz: eis que a arca do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Observe então aqui que Deus insistia em incutir na mente do seu povo essa verdade, que Deus era o Senhor de toda a terra. Porque lá no Egito o povo aprendeu que cada parte era de um Deus, né? O rio Nilo representava um Deus, a terra, outro Deus, os animais eram Deus, tudo era Deus para eles. Aí Deus, o tempo inteiro, convencia aquele povo de que só existe um Deus e que ele era o único Deus e que ele era o Senhor de toda a terra. Então o povo tinha que saber que Deus era o dono de toda a terra, de todas as coisas, e tudo pertencia a Deus. Não somente a terra de Canaã, a qual os filhos de Israel iriam possuir. No versículo 12, o Senhor fala a Josué: tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Olha, é interessante, aqui cada tribo teria o seu representante para o memorial que seria erguido após a travessia do Rio Jordão. Mas esse memorial é assunto para um próximo capítulo, né? Nós vamos observar aqui então, depois a gente fala isso. O versículo 13 diz o seguinte: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, olha Deus de novo, colocando na mente do povo, aos ouvidos do povo, no coração do povo, que ele era o Senhor de toda a terra. Se você quiser observar o versículo 13, diz: o Senhor de toda a terra, ok? Repousem nas águas do Jordão. Então se separarão as águas do Jordão e as águas que de cima descem pararão no montão. Observe aqui que os sacerdotes que levavam a arca tinham que entrar nas águas, estando elas ainda em movimento. A fé tinha que ser manifestada. Isso dá-nos a ideia de que o milagre só vai acontecer quando nós agirmos, quando nós tomarmos a posição que o Senhor quer que tomemos. Não vai ficar esperando acontecer para depois exercer a sua fé. Não, primeiro tem que exercer a fé, colocar em prática, se movimentar, agir para o milagre acontecer. Assim, Deus trabalha, não é verdade? Enquanto a arca, que significava a presença de Deus e a sua aliança com o seu povo, não estivesse sobre as águas, elas não iriam parar de forma alguma. Milagre só com a presença de Deus. E a arca significava o quê? A presença de Deus ali sobre as águas. Então o milagre aconteceu, queridos amigos, exatamente como Deus havia dito. Observe os versículos 14, 15 e 16, que eles narram o seguinte: partindo o povo das suas tendas para o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão,
os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam nas bordas das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, então pararam-se as águas que vinham de cima e levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, ok? Que está da banda de Sartã. E as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e se separaram, né? Então passou o povo de fronte de Jericó, ali diante de Jericó, à cidade de Adã. Então ela ficava, essa cidade, queridos, às margens oeste da Jordânia, ok? Então a gente observou que o povo teve que entrar no rio antes, na verdade, das águas pararem, ok? Então nós finalizando aqui o capítulo, o capítulo de número 17, diz que os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. Aqui houve um movimento interessante. Os sacerdotes não passaram, eles chegaram no meio do rio e pararam. Por quê? Porque todo Israel tinha que passar primeiro, estando os sacerdotes ali, porque os sacerdotes ali com a arca significava a presença de Deus ali. Como é que as águas vão passar por cima da presença de Deus, não é verdade? Então todo Israel, diz a palavra de Deus, que passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Não se sabe quanto tempo o povo levou para atravessar o rio, porque assim, deve-se presumir que não foi tão rápido. Era homens, mulheres, crianças, de tudo quanto é idade, animais, bagagem, era muita coisa, era uma nação passando aquele rio. E ainda todos os seus pertences, né, carregar tudo aquilo ali. Mas a presença de Deus ali, queridos, através da arca, sobre os ombros dos sacerdotes, é necessário dizer, a arca estava sobre os ombros dele, como a gente falou no início, segurado pelos varões, eles não estavam encostando nela, mas os varões nas argolas, e nos ombros dos sacerdotes estavam, então, a arca ali suspensa. Então, essa arca ali era a garantia de que as águas permaneceriam contidas numa gigantesca barreira, era uma contenção de barreira, talvez ali era invisível, né, porém real, a presença do Senhor, a presença poderosa de Deus. Agora, visível era a muralha de água, né? Era muito lindo ver aquilo, imagino. Então vejam quão grande é o poder de Deus, meus irmãos. Quem pode impedir o ímpeto das águas, quando elas avançam em todas as suas forças? Ninguém, não é verdade? Somente o Senhor nosso Deus. É interessante que por várias vezes ele demonstrou o seu poder sobre a natureza. A natureza foi ele que criou, né? Nós temos alguns exemplos aqui, como a travessia do Mar Vermelho. Como deve ter sido lindo. Até hoje tem quadros pintados, imaginando aquele grande milagre, né? Está, se você quiser ver novamente, em Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Jesus também acalmando aquela tempestade, imagina. Está nos evangelhos aí de Marcos, se você quiser observar, principalmente o evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Esse fato também se repete nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Um bom exemplo também foi o fato de Jesus ter andado sobre as águas, né? Em Mateus 14, 22 a 32 e Marcos 6, 45 a 56, também está em João 6, 15 e 21. Então a gente vê Jesus andando sobre as águas, o mar se abrindo, o vento e o mar se aquietando pela palavra do Senhor. Isso mostra o quê? Que o Senhor, ele tem autoridade sobre a sua criação, sobre tudo aquilo que ele criou. Amém? Dessa forma, o Senhor Deus de toda a terra realizou mais esse grande milagre na missão de cumprir ali, de colocar o seu povo na terra prometida, levar o seu povo a Canaã. Então a gente viu aqui que para o nosso Deus tudo é possível. Um mar, um rio, a água impetuosa, a ação do tempo, nada é páreo
nada pode impedir o plano de Deus para a vida daquele que serve a Deus, daquele que está fazendo a vontade do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, vá em frente. Se tiver um rio para parar, Deus para. Se tiver um mar para abrir, Deus abre. Uma coisa é certa, você vai chegar do outro lado, você vai chegar aonde Deus disse que você iria chegar. Ok? Aqui finalizamos então o capítulo de número 3 do livro do profeta Josué. Um grande abraço a todos, fiquem todos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.